Bom dia. Eu chamo-me Dora Assis e, em nome da equipa da Supply Chain Magazine, dou-vos as boas-vindas. Sou eu que hoje, durante esta hora e meia, vou estar aqui convosco e com os nossos oradores. Espero, obviamente, que a Nossa Senhora da Internet esteja connosco durante esta manhã e bem disposta para que tudo decorra nas melhores condições técnicas. Entramos em 2021 com muita vontade de fazer coisas. A conferência de hoje é a primeira de um ciclo de 3, já calendarizadas, e depois dos setores Pharma e Healthcare, como hoje vamos estar aqui a analisar. No dia 23 de fevereiro iremos focar-nos no setor têxtil e a 9 de março as atenções irão estar voltadas para o automotivo. A adesão dos profissionais a esta iniciativa superou bastante as nossas expectativas. Tínhamos estabelecido um objetivo de ter aqui connosco sensivelmente 200 pessoas. A verdade é que ultrapassámos largamente esse número de inscritos. É verdade também que nesta coisa dos webinars as pessoas inscrevem-se e depois os apelos são tantos que depois nem sempre todos aparecem, mas espero que o santo padroeiro dos webinars os relembre que estamos aqui durante esta hora e meia. Eu não podia deixar de deixar aqui também um agradecimento particular a todos os patrocinadores deste Pharma Supply Chain. Não vou nomeá-los para não correr o risco de esquecer aqui alguma empresa, mas penso que é de sublinhar a coragem de todas estas empresas de continuarem a investir e encontrar novas formas de comunicar com o seu público-alvo. Por outro lado, acho que era importante sublinhar que é esta sua postura e o seu investimento que nos permite continuar a organizar eventos como o desta manhã, em que a participação das pessoas é gratuita. Portanto, vamos tentar ser cumpridores com o horário e com o programa estabelecido. Penso que todos vós que estão aí desse lado já estão mais ou menos familiarizados com estas ferramentas e, portanto, sabem que tem uma caixinha de chat onde poderão ir deixando as vossas questões à medida que as sessões forem acontecendo. E dentro do possível procuraremos que pelo menos algumas sejam respondidas pelos nossos oradores. Vamos começar a falar sobre distribuição farmacêutica e vamos ter connosco o Nuno Cardoso, presidente executivo da ADIFA, e que, como não poderia deixar de ser, nos vai falar ou nos vai dar a sua perspectiva sobre como é que a distribuição farmacêutica em Portugal se tem estado a comportar neste panorama e, sobretudo, se temos uma distribuição farmacêutica à prova de pandemias. Bom dia, Nuno. Muito bom dia. Os próximos 10 minutos seriam seus. Muito bem. Antes de mais, cumprimentar todos os participantes e agradecer o convite remetido à ADIFA aqui pela Supply Chain Magazine na pessoa do Filipe Barros e da Dora Assis. É um gosto, como sempre, e já não é a primeira vez participar nestes eventos. Eu estava aqui a tentar partilhar o ecrã, mas aparece-me aqui a dizer que o anfitrião desativou o compartilhamento da tela, portanto, já seguir só ajuda nesse sentido. Eu penso que já está. Ora. Não sei se conseguem ver. Sim. Muito bem. Então, conforme foi referido aqui, o objetivo é aqui em 10 minutos, e tentando aqui não passar o tempo, obviamente, percorrer um pouco sobre aquilo que é naturalmente o setor da distribuição farmacêutica, que é sempre importante reforçar, mas depois partilhar de alguma forma aquilo que foi as vivências durante
época de pandemia e a forma como o setor da distribuição farmacêutica tem vindo a tentar ultrapassar e a ultrapassar com o êxito os desafios que lhe têm vindo a ser colocados, porque de facto tem sido uma época cheia de desafios e constrangimentos, mas que até ver e com bastante satisfação podemos dizer que o acesso ao medicamento não tem sido colocado em causa. Portanto, dar nota que aquilo que é a missão do setor, a missão da ADIFA, a missão dos seus associados, das empresas de distribuição farmacêutica de serviço completo, que mais não é do que a promoção e a proteção da saúde pública. Não são empresas meramente logísticas, são empresas que têm uma perfeita compreensão daquilo que é o seu papel na sociedade, garantir o acesso e o abastecimento contínuo do mercado nacional, o acesso aos medicamentos no local certo, ao tempo certo, do medicamento certo para a pessoa certa, e isto aqui é uma matéria completamente fundamental. Assegurar também o desenvolvimento da cadeia de distribuição com elevados padrões de segurança, qualidade e eficiência e, acima de tudo, com capacidade também de resiliência e adaptação aos vários desafios, como foi o caso e temos vindo a viver no âmbito da pandemia. Alguns números muito rápidos. Portanto, dentro do agregado dos associados da ADIFA, e a ADIFA tem neste momento 5 empresas associadas, existe à disposição da sociedade cerca de 30 plataformas logísticas espalhadas por todo o país, mais de 700 viaturas que asseguram o transporte de medicamentos ao abrigo das mais exigentes boas práticas de distribuição, e tudo isto, e com base nisto, são feitas diariamente cerca de 200 mil quilómetros por dia, que é o equivalente a 5 voltas ao mundo. Ou seja, em Portugal, todos os dias, a atividade dos associados da ADIFA é o equivalente a uma deslocação de fazer 5 voltas ao mundo para garantir o abastecimento contínuo do mercado farmacêutico, o abastecimento às farmácias, 2, 3 entregas por dia, e de facto este é aquilo que assegura que as farmácias tenham constantemente acesso aos medicamentos de que necessitam e, por inércia, naturalmente, da população. Obviamente que é importante perceber-se que a logística farmacêutica, ou a cadeia, ou o circuito farmacêutico em si, é um circuito claramente complexo, com muitas relações, e nada disto seria possível se não houvesse uma colaboração, e certamente que há muito ainda a melhorar, mas se não houvesse uma colaboração ativa entre os vários agentes, porque isto é um sistema de vasos comunicantes. E para garantirmos que, tal como tem vindo a decorrer durante a pandemia, que o acesso ao medicamento não é colocado em causa, tem que haver uma colaboração contínua, uma adaptação imediata sempre que há um desafio novo por parte dos vários stakeholders, e falamos desde a indústria farmacêutica, aos pré-grossistas, às farmácias comunitárias, e naturalmente que aqui a distribuição farmacêutica acaba por ser o elo vital que faz aqui a ligação entre os vários pontos da cadeia para garantir este abastecimento em todo o território. E há aqui 3 eixos que são para nós pilares do setor e que durante todas as situações, nomeadamente em pandemia, têm que ser garantidos. É a qualidade, eficiência e segurança. Falamos de medicamentos, falamos de produtos de saúde, todas as tecnologias de saúde que são distribuídas pelas empresas associadas pela ADIFA, e, portanto, qualidade, eficiência e segurança dos mesmos não pode ser em momento algum colocado em causa. Garantir-se que existe uma sustentabilidade por parte para as empresas, porque têm que conseguir ser sustentáveis para continuar a manter a sua operação, e acrescentar consequentemente e continuamente valor acrescentado a todos os stakeholders e, por último, naturalmente, aos cidadãos portugueses. Em relação à gestão de crise em concreto, temos vindo a passar por algumas crises, se bem se recordam, há cerca de 2 anos tivemos a famosa crise energética, quando foi a greve dos motoristas de transporte de substâncias perigosas, portanto combustíveis, nomeadamente. Houve aqui uma crise porque tivemos a momentos de ficar sem acesso a combustíveis para exercer a nossa atividade, que obviamente que é um bem primário para a atividade da distribuição, e foi necessário uma organização e uma atuação no sentido de conseguirmos ultrapassar essa crise.
Mais recentemente, a questão da própria distribuição das vacinas da gripe e a sua escassez foi também um desafio que foi colocado e que foi necessário encontrar algumas soluções, mas obviamente que aqui a pandemia pela Covid-19 teve toda uma nova dimensão que, de facto, não haveria setor da sociedade, nem agente da sociedade que estivesse preparado no momento zero para combater e para ultrapassar uma crise desta dimensão. Agora, obviamente que haveria setores mais preparados do que outros, e creio que, de uma forma generalizada, todo o setor farmacêutico, toda a cadeia, todo o circuito que há pouco referia, demonstrou uma grande capacidade de resiliência e de adaptação para conseguir ultrapassar todas as dificuldades que lhe foram sendo colocadas. No caso concreto do setor da distribuição farmacêutica, a reação foi feita, obviamente, são muitos os pontos e as áreas onde foram trabalhadas para conseguir-se dar resposta à crise, mas maioritariamente podíamos dividir isto em dois grandes blocos de atuação. Por um lado, os planos de contingência e, por outro lado, os planos de continuidade operacional. No que diz respeito aos planos de contingência, houve aqui uma adaptação rápida, imediata e de grande dinâmica à medida que iriam saindo novas recomendações por parte das autoridades de saúde, nomeadamente da Direção-Geral da Saúde e da Autoridade Nacional do Medicamento, o Infarmed, onde houve aqui uma necessidade muito rápida das empresas implementarem medidas de segurança para garantir que conseguiu mitigar possíveis casos de infecção nas suas operações, para não colocar em causa, em momento algum, a atividade da distribuição de medicamentos. E uma vez mais refiro, isto é um sistema de vasos comunicantes, embora existam várias empresas de distribuição de medicamento, o que é certo é que basta haver um surto numa empresa localizada que coloque em causa depois todo o acesso ao medicamento, com maior ou menor significância, mas coloque em causa o acesso normal ao medicamento, e isso tem que ser evitado a todo o custo. Esses planos de contingência, portanto, por um lado, cá está para garantir a segurança dos colaboradores, com revisão dos protocolos de limpeza e intensificação das rotinas de higienização, partilha constante de informação e sobre as medidas e as melhores práticas a adotar pelas equipas, áreas de isolamento, disposição de equipamentos e materiais necessários, inclusive equipamentos de proteção individual, que em momentos houve uma escassez muito elevada e que nem sempre foi fácil de ter acesso aos mesmos. E depois, por outro lado, os planos de continuidade operacional para garantir que cá está a nossa missão, a proteção da saúde pública e o acesso ao medicamento não era colocado em causa. Foram feitos reforços de estoques de medicamentos para garantir que, nomeadamente em março, houve um pico muito elevado de procura, março do ano passado, por parte das farmácias. Houve uma corrida às farmácias no momento do primeiro confinamento e as empresas de distribuição tiveram que reforçar de forma significativa os seus estoques para conseguir dar resposta às farmácias. O reforço das práticas de gestão criteriosa de estoques, portanto, com base num volume muito elevado de encomendas por parte das farmácias, houve uma necessidade de gerir de forma adequada esses estoques para garantir uma distribuição equitativa em todo o país e não evitar que uma determinada área geográfica tivesse acesso aos medicamentos e depois a outra não tivesse. Isto é uma obrigação e o seu serviço de interesse público que os nossos associados prestam e que tiveram que garantir. Obviamente houve a necessidade de adaptações temporárias ao serviço para gerir situações de emergência, garantir que no momento de pico, com o essencial e com o abastecimento, pelo menos diário às farmácias, não era colocado em causa. A adoção do teletrabalho em todas as funções que isso seria permitido, e reforço que em situações numa atividade grande parte logística, há muitas funções que obviamente não podem ser colocadas em teletrabalho, mas todas aquelas que o poderiam ser foram adaptadas para que o pudesse ser feito, e tivemos inclusivamente operações em algumas das empresas a funcionar em jornada contínua, portanto, no momento de pico, 24 sobre 24 horas para conseguir garantir um serviço adequado. E depois, no meio disto tudo, ainda houve a adaptação àquilo que foi a Operação Luz Verde, portanto, garantia de contribuir para a distribuição de medicamentos hospitalares às farmácias comunitárias, para as pessoas poderem aceder aos seus medicamentos de uma forma mais segura e sem necessidade de se deslocarem aos hospitais, onde haveria naturalmente maiores focos de infecção.
algumas mensagens finais, porque o tempo também já se começa a esgotar. Dar nota que houve aqui algumas iniciativas também com a própria tutela que entendemos que são muito importantes para garantir que, cá está, que este setor se mantém à prova de pandemias e de crise e que durante toda esta situação não teria falhas na sua operação, nomeadamente assegurar que a distribuição farmacêutica e todo o circuito farmacêutico seriam reconhecidas enquanto entidades ou infraestruturas críticas para o país. Exemplos muito concretos, por exemplo, quando existiu o confinamento, houve determinados setores que foi necessário garantir que as escolas continuaram a funcionar para acolher os filhos dos colaboradores dessas áreas, para garantir que eles poderiam estar a exercer a sua atividade, nomeadamente os profissionais de saúde. Os profissionais da distribuição farmacêutica também foram incluídos nessas exceções para conseguir garantir que continuavam a exercer a sua atividade. A priorização da circulação das viaturas de transporte de medicamentos, nomeadamente garantir que em todo o momento a circulação das nossas viaturas se mantinha possível, por exemplo, em cercas sanitárias, áreas que estivessem em cercas sanitárias em que havia limitações de circulação, as nossas viaturas, obviamente, tiveram que manter a sua possibilidade de circulação para garantir o acesso ao medicamento nessas zonas e também, nomeadamente, flexibilização de algumas das questões de boas práticas de distribuição, de algumas atividades que não eram necessariamente urgentes para conseguir concentrar esforços naquilo que era efetivamente urgente. Obviamente que todas estas adaptações não vêm sem custos, sem investimentos. O setor, nós estimamos que tem existido um investimento de cerca de 100 milhões de euros durante a primeira fase da pandemia da Covid-19. Grande parte, cerca de 98 milhões, em reforços de estoques e de créditos às farmácias, mas depois cerca de 2 milhões de euros em adaptações das operações, reforço a nível de recursos humanos, medidas de segurança, equipamentos de proteção individual e afins. Portanto, houve de facto esta resiliência, não se consegue alcançar também sem grandes investimentos e daí ser necessário garantir sempre a sustentabilidade das empresas. E para terminar, porque o tempo já vai longo, só dar aqui duas notas finais. Por um lado, a questão das vacinas da gripe, durante a época a campanha de vacinação contra a gripe, para além daquilo que é a distribuição das vacinas de laboratório habituais, os distribuidores farmacêuticos não faltaram ao desafio e colocado pelo Ministério da Saúde de distribuir também vacinas contra a gripe do SNS às farmácias comunitárias e foram distribuídas, para além das cerca de 450 mil vacinas da gripe de ambulatório, mais 200 mil vacinas do SNS às farmácias, a título gratuito, sem qualquer tipo de custo, porque de facto foi aqui uma missão de saúde pública que foi colocada e que nós respondemos de forma afirmativa. E, por fim, reforçar aqui que os distribuidores farmacêuticos de serviço completo estão totalmente disponíveis e, no nosso entender, é essencial que sejam envolvidos o quanto antes na distribuição da vacina contra a Covid-19, tanto aos pontos de administração atuais, como no futuro às farmácias comunitárias, e também dar aqui a nota final que não existe setor e resiliência deste setor sem os seus colaboradores a exercerem no dia-a-dia e nós temos vindo a apelar àquilo que é a vacinação também de forma prioritária de todos os colaboradores do setor da distribuição farmacêutica, porque cá está, se houver um surto pela Covid, pode colocar em causa uma operação e se uma operação for colocada em causa, coloca-se em causa o acesso ao medicamento e, como tal, entendemos que devem ser vacinados de forma prioritária. E pronto, e eram estas as principais mensagens que gostaria de passar, ter em conta o tempo que é algo limitado, mas obviamente que estou a dispor e agradecer a atenção de todos por estes cerca de 13 minutos. Muito obrigado. Certo, muito obrigada, Nuno. Eu estava a ver aqui no chat se havia por acaso alguma questão para si, mas não. Portanto, olha, agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade. Espero e acho que esperamos todos poder fazer um dia destes, um destes encontros, mas ao vivo e a cores. Não sei se ainda vamos ser capazes e se ainda vamos saber como é que se faz, mas pronto. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. E agora íamos continuar aqui com o nosso programa. E íamos fazer uma incursão até ao futuro, um futuro que é já, no fundo,
e vai-se juntar a nós o Marco Marques, da Adofarma, que nos vem trazer a visão do que é uma farmácia do futuro. Bom dia a todos, não sei se me conseguem ver. Sim, conseguimos vê-lo e ouvi-lo. Muito bem. Então, o meu nome é Marcos Marques, eu sou um dos administradores executivos do grupo de farmácias Adofarm e hoje venho-vos falar aqui sobre a visão do grupo Adofarm sobre o futuro da farmácia. Não é uma visão de hoje, é uma visão já maturada de alguns anos. Deixem-me ver se consigo fazer a minha partilha de ecrã. Então, o grupo Adofarm, de há uns anos para cá, elaborou junto dos seus clientes o que é que eles achavam que deveria ser a farmácia do futuro. Chegámos a um conceito de uma farmácia diferente, uma farmácia mais clean, em que os farmacêuticos estivessem mais perto dos clientes, mais digital e mais virada para o natural, fazendo uma ponte entre a componente química e a componente natural. Dividimos este projeto em duas fases, uma fase de presença e construção de uma identidade de uma farmácia do futuro no mundo digital e uma segunda fase da adaptação das lojas físicas a este novo modelo que propomos. Porquê o digital? O digital, à data de hoje, é estar junto das pessoas, junto da casa, do trabalho, do bolso, do telefone, da televisão, da internet de cada pessoa. E para construir uma presença digital e uma marca que os clientes possam reconhecer, começámos pela área do e-commerce, de nos tornarmos presentes perto das pessoas. E porquê o e-commerce no mundo farma? São necessidades dos clientes que, à data de hoje, impulsionados também com a questão da pandemia, e dos confinamentos, têm um movimento muito crescente. Durante o ano 2020, os produtos de cuidado do corpo e de cosmética já se apresentam no top 4 das vendas online e os produtos farmacêuticos com um grande crescimento de 13% para 36%, entrando também dentro do top 10. Por isso, o Grupo AD, que já trazia esta estratégia digital antes da entrada da pandemia, acelerou o seu desenvolvimento. Porquê o e-commerce da plataforma Nossa Farmácia? Queremos chegar a mais clientes, fazendo com que as farmácias tenham a possibilidade de vender os seus produtos a nível nacional, debaixo de uma única marca, concentrando o esforço de comunicação para com os seus clientes, que tenham maior visibilidade e a capacidade de gerar tráfego, o que neste mundo digital é difícil quando estamos a falar muitas vezes com players, a competir farmácias relativamente pequenas com players de grande dimensão. Fizemos um projeto que permite a partilha do risco e do investimento entre as diferentes farmácias que compõem o grupo, que à data são mais de 270, e que permite construir e passarmos a ser um player com uma solução diferente das que existem à data de hoje. Alguns constrangimentos sobre o mercado online das farmácias em Portugal. As farmácias são tipicamente empresas pequenas, mas com um elevado know-how de saúde, com equipas com muita especialidade, habitualmente com baixa capacidade tecnológica per si, ou seja, dentro de casa, e relativamente baixa capacidade de investimento para projetos de origem nacional, e como que atualmente cada farmácia tem o seu nome,
não existe uma identidade, uma marca forte no setor que cubra todas as farmácias. Para além do mais, cada farmácia tem o seu ERP, o seu sistema de gestão, e que dificulta a interligação com sistemas centralizados. Tipicamente, as farmácias trabalham na sua região, muitas vezes limitadas ao público-alvo, que entra pela sua porta. No fundo, um dos objetivos deste projeto é alargar o raio de ação de cada farmácia para poder chegar mais perto dos seus clientes. Existem também neste mercado algumas limitações legais à venda de medicamentos online, não só por esta questão geográfica, que a legislação em Portugal, à data de hoje, obriga que a venda seja restrita ao próprio Conselho da Farmácia ou aos limítrofes, e existem também algumas limitações legais à entrega de medicamentos vendidos online, nomeadamente o cumprimento das boas práticas de distribuição, que consideramos que são essenciais, de forma a que os produtos cheguem em perfeitas condições de utilização aos seus clientes, aos seus consumidores. No caso dos medicamentos, e isto tem algum impacto também na nossa operação, a farmácia, e é um requisito relativamente recente, tem a necessidade de desativar os identificadores únicos das embalagens dos medicamentos no repositório de verificação de medicamentos falsificados no ato da dispensa. Esta questão condiciona um pouco a forma e a cadeia que tivemos que montar de forma a poder ter uma abrangência nacional sem perder uma visão local e de proximidade para com as pessoas. Os princípios que estão por base deste projeto é um projeto universal, ou seja, que é uma plataforma que está disponível para todas as farmácias do Grupo Adofarm, independentemente do sistema de faturação que usem, da sua localização e do fornecedor ou dos fornecedores que a farmácia tem. Existe aqui uma centralização de investimentos, de comunicação, de portfólio, de gestão de preços, de estoques, de faturação e meios de pagamento. É também, e é essa a nossa visão, um negócio que é incremental ao negócio físico, porque a grande missão à data de hoje do Grupo A é aumentar as vendas das suas farmácias e tem sido o foco do nosso trabalho nos últimos tempos. Também desenhámos um processo que tenta garantir o maior grau de automatização possível, reduzindo a intervenção humana, porque temos muitas farmácias, muitos colaboradores dentro das farmácias, e para dar uma experiência ao cliente uniforme, seja numa farmácia em Viseu ou numa farmácia em Faro, teremos que ter um processo muito automatizado, muito assente em ligações através da APIs, com múltiplas plataformas, de forma a que a experiência do cliente seja uma experiência fácil, entendível e satisfatória no seu processo de compra. Então, a marca Nossa Farmácia surge assim no mundo digital. Iremos fazer esta entrada iniciamos esta entrada agora em janeiro de 2021, com duas fases. A primeira fase, que é onde estamos agora, que é a do desenvolvimento do mercado online para estas farmácias do Grupo A, com medicamentos não sujeitos à receita médica e produtos de saúde e bem-estar, e numa segunda fase, que esperemos que seja ainda durante este ano, para os medicamentos sujeitos à receita médica. Em termos de plataformas, a nossa farmácia está presente, é uma plataforma multicanal, tem um website que funciona em desktop ou em smartphone ou tablet, por ser responsive em mobile, e também a disponibilização nos próximos dias de aplicações móveis para Android e iOS. Começámos agora no início de janeiro, estamos no processo já funciona, já temos muitas vendas, graças a Deus,
mas ainda estamos em processo de melhoria da nossa plataforma, que foi construída de raiz para conseguir garantir que todas as farmácias tivessem esta possibilidade de fazer esta venda online debaixo de uma única marca. Benefícios para o cliente final e para as farmácias deste projeto. Para as farmácias, é um projeto que não exige investimento inicial para as farmácias na plataforma, não há necessidade de investimento em stock para venda online. É um projeto que utiliza um stock centralizado nos fornecedores, que à data de hoje tem disponível 12.000 referências e que, com a inserção dos medicamentos sujeitos à receita médica, passará para 40.000 referências. Disponível para todas as farmácias do grupo, que assim o queiram ativar, em que, como existem muitos softwares de faturação em cada farmácia e diferentes, teria aqui um grande esforço de conexão entre os diferentes ERPs, optámos por um processo automatizado de faturação em nome de cada farmácia, porque a venda é feita em nome de cada farmácia, de acordo com a seleção do cliente na zona onde está, respeitando os limites legais impostos pelo Infarmed. Obviamente temos um apoio do call center às farmácias, não só na gestão de todo o processo, mas também para os clientes, de forma a que eles possam ter uma experiência única e que seja uma experiência de repetição. A ideia é tornar esta plataforma um top of mind para os clientes, de forma a que eles possam, quando se lembrarem de produtos de farmácia e precisem deles de forma célere, possam pegar no seu telefone e comprar neste player. Temos para os clientes preços competitivos, dinâmicos, com muito dinamismo, como existe neste mercado, com grande leque de produtos disponíveis, probabilidade de ruptura de estoques pelo modelo implementado, e depois já falo a seguir um pouco sobre isso, ou seja, não só um sortido largo, mas também profundo. Tem a opção para o cliente de fazer a compra com ou sem registro, com click and collect na farmácia e farmácias distribuídas norte a sul do país, ou entregue em casa, ou onde quiser, de forma célere, com a possibilidade de pagar com diferentes meios, de forma a que tenha uma experiência satisfatória, ou seja, que consiga adquirir os seus produtos rapidamente. Em termos de fluxograma de interações da nossa farmácia, começando no cliente, o cliente efetua a compra na plataforma Nossa Farmácia. Quando efetua o pagamento, é informado o fornecedor da farmácia para, de forma automática, colocar os produtos na farmácia, garantindo sempre que o ticket, que o cabaz de compras que o cliente desejou tem sempre stock no ponto de venda e em qualquer ponto de venda nas farmácias ADO. Os fornecedores irão enviar a encomenda para a farmácia, que confirma a informação junto do cliente final e, ao chegar o produto à farmácia, a farmácia consegue validar e notificar o cliente que o produto está disponível ou para entrega em casa ou para levantamento e recolha na farmácia. Rapidamente, todas as farmácias têm um back-office onde fazem a gestão do processo, acompanham as encomendas e as métricas do negócio, validam os produtos que foram recebidos. Apesar de usarem um estoque centralizado, podem também acelerar a experiência de entrega ao cliente usando o seu estoque local, recebendo depois a reposição dos fornecedores. Podem aceder às faturas centralizadas e tratar todos os processos de expedição e tracking de encomendas. Benefícios que a plataforma assegura neste caso, para as farmácias. Uma gestão dos produtos e fornecedores, imagens e todos os requisitos necessários para a venda online,
gestão das campanhas promocionais, a gestão, alojamentos, desenvolvimentos futuros e toda a infraestrutura aplicacional que suporta este modelo, serviço de apoio ao clientes, esta questão da gestão dos pagamentos que são centralizados e depois atribuídos a cada farmácia de acordo com a escolha do cliente, todas as comunicações com o cliente, o próprio modelo de gestão de caixas para o envio postal e a geração e os interfaces com os intervenientes. Obviamente, isto não faz sentido se não tiver um forte investimento em comunicação, newsletters e por aí adiante, SEO, AdWords e social media, que irão começar a ver brevemente no mercado. Só para finalizar, dizer que o modelo económico que desenhamos para esta plataforma prevê que o resultado destas vendas online seja partilhado entre os diferentes operadores e desafiamos também os operadores aqui presentes a falarem connosco de forma a poder acelerar também o seu negócio através da plataforma Nossa Farmácia. Terminando, este é o grande objetivo da Nossa Farmácia e é um objetivo bastante ambicioso porque existem players não só nacionais, mas também internacionais no mercado nacional, mas é ser o player número 1 no mercado de farmácia em Portugal, seja em produtos de saúde e bem-estar, mas também nos medicamentos sujeitos à receita médica no canal online. Muito obrigado. Disponível para as vossas perguntas. Sim, olha, Marco, ia pedir só que tentasse ser rápido na resposta, mas de facto está aqui uma questão para si que é colocada pela Isaura Castano e que pergunta como é que será processada aquela fase 2 que referiu, considerando que em termos legais é muito mais difícil do que vender OTCs. Sim, exatamente. Isso é o grande desafio do medicamento sujeito à receita médica. Nós queremos fazer, ou melhor, temos o processo desenhado de forma um pouco diferente do que é habitual. Habitualmente, as farmácias que vendem online medicamentos sujeitos à receita médica recebem cópias ou os códigos das receitas e depois processam localmente o medicamento, comunicam com o cliente e depois fazem a entrega. Em termos de medicamentos sujeitos à receita médica, a visão que temos é que devemos tentar dar ao cliente final, com o apoio do seu farmacêutico, a possibilidade de comprar e ter informação sobre os medicamentos que toma. Ou seja, terá que ser garantido que o cliente escolhe livremente a sua farmácia, que processa toda a receita médica de acordo com as exigências legais e com o acompanhamento sempre do farmacêutico no conselho e no ato farmacêutico, de forma a que possa ter uma experiência fácil e que seja recorrente. Isto cria grandes desafios, como sabem, o acesso às receitas eletrónicas só pode ser feito através de uma farmácia e é nesses pontos em que estamos a trabalhar, em que, através da farmácia, seja possível disponibilizar a informação ao utente, ajudando o cliente a escolher com a ajuda do farmacêutico. Muito bem. Há aqui uma outra questão, mas eu tentando enfim, sermos mais ou menos cumpridores do tempo, e como também temos o contacto desta pessoa que lança a questão, nós depois passamos-lhe a questão e o Marco seguramente terá todo o prazer em responder por e-mail a esta pessoa. Olha, muito obrigada pela disponibilidade e por esta incursão à farmácia do futuro, que afinal é um futuro muito próximo, não é? Como vimos. E íamos passar agora para o nosso orador seguinte. Todos nós sabemos que não há farmácia, nem há cadeia de abastecimento farmacêutica sem armazenamento. E vamos ter connosco a seguir o Fábio Santos, que é da Módula e que nos vem falar sobre as novas soluções de armazenamento da Módula para ambientes com condições controladas. Bom dia. Bom dia, Fábio. Olá, bom dia, Dora. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos.
e agradecer também aqui à Supply Chain a oportunidade e o convite que nos fez. É exatamente. Os próximos 10 minutos serão seus. São meus, não é? Dentro do rigor possível, está bem? Sim, sim. Eu não creio. Vou tentar estar ali a volta dos 10 minutos, está bem? Vou tentar ser rápido. Vou então partilhar aqui uma pequena apresentação. Deixa-me ver aqui. Ok, já conseguem ver? Pronto, basicamente, começando de novo, a Modla é uma empresa com mais de 30 anos no mercado, somos uma empresa especialista nos armazéns automáticos, e hoje iremos então abordar aqui um bocadinho das nossas soluções, aqui também com o foco nas nossas soluções de armazenamento para ambientes com condições controladas. Como sabemos então, a automação cada vez está mais presente em todos os setores, a logística não foge a isso, e como vivemos até agora uma situação, uma realidade completamente imprevisível para todos nós, temos que nos ser flexíveis, resilientes acima de tudo também, e continuar a fazer com que sejamos tão ou mais produtivos que éramos anteriormente. Damos aqui um exemplo de coisas possíveis no vosso setor de armazenar no módulo. Isto são apenas aqui algumas hipóteses, ok? Medicamentos, ferramentas, moldes, próteses, instrumentos cirúrgicos, vocês tudo que possam imaginar, e dependente do setor, dependente dentro do setor da empresa e qual o departamento que seja necessário, o módulo é sempre aqui uma solução, porque garante-vos uma panóplia de situações e de soluções a necessidades que vocês têm, já vamos abordar um bocadinho mais à frente, ok? Só para terem aqui uma noção, estamos a falar realmente de diferentes tipos de material que poderão armazenar com bastante segurança e controle também dos vossos próprios artigos. Isto é aquilo que é o mais comum ainda hoje, ou seja, estantarias convencionais em que temos bastantes corredores, mais estreitos ou mais largos, mas que temos sempre muitos quilómetros, como se costuma dizer, pela nossa frente para identificar, procurar os próprios produtos e depois a própria segurança dos mesmos, como nós vemos, por exemplo, na imagem da esquerda, conseguimos verificar que têm produtos armazenados a uma altura bastante alta, o que obriga a termos outro tipo de equipamento para ir lá buscar, ou então o tradicional escadote, que a pessoa sobe até a um andar mais acima, em que o próprio produto pode ficar danificado caso caia, e acima de tudo também o colaborador pode ter algum tipo de lesão, que é tudo aquilo que nós também não queremos, ok? Verificamos aqui uma bastante diversidade de tipo de produtos que estão expostos a todo tipo de poeiras, sujidade, o controle dos mesmos, ou seja, da acessibilidade é quase incontrolável, passa aqui a redundância, e vê-se aqui algum tipo de caos, vamos dizer assim, nos armazéns em termos de forma como as coisas estão expostas. Com equipamentos como os nossos, com os nossos Vertical Lift Modules, verificamos aqui uma situação completamente diferente, ou seja, tudo muito mais amplo, o que significa que temos menos trabalho para fazer a nossa higienização do espaço que temos à nossa disposição. Todos os artigos estarão sempre armazenados e acondicionados de uma maneira segura e limpa e com acesso controlado, porque só quem tiver um username e uma password dada por vós é que terá acesso e poderá mexer e dar ordens e fazer pedidos a estes equipamentos, que, como é óbvio, poderão estar interligados com os vossos sistemas, os vossos ERPs, em que facilita e em muito não só a gestão, o controlo, seja ele fazer o inventário, o controle de acessos, como a própria também velocidade de resposta. Qualquer tipo de encomenda, vamos dizer assim, que chegue, poderá logo estar pendente no equipamento, em que o vosso colaborador só tem que dar execução daquela listagem de produtos que tem que levantar da máquina, porque já lá está pendente, ele só tem que dar essa indicação que irá iniciar e executar aquela ordem e poderá responder até múltiplas encomendas ao mesmo tempo, ok? Verificamos aqui à direita uma pequena disposição de um layout de uma gaveta. Estas gavetas estão completamente lisas e estão à disposição de cada um de vós para fazer a sua divisória
da melhor forma possível, desde que essa mesma divisória ou essa melhor forma possível seja de acordo com aquilo que é a vossa realidade. Okay? Por exemplo, falei há pouco de moldes, se houver um molde que ocupa a totalidade da gaveta, poderá fazê-lo. E aqui estamos a ver uma gaveta bastante compartimentada, com uma diversa, com diversos artigos de naturezas diferentes. Okay? Aqui iremos então abordar aquilo que eu falei, que é o aumento da produtividade ou facilidade que o equipamento vos permite em responder e a ser flexível, a ser em termos de otimização do picking e de timing e de produtividade, sermos conseguimos dar resposta a maior nível de encomendas ou pedidos, o que vocês queiram chamar, ok? Ou seja, nós verificamos aqui que conseguimos reverter a realidade atual, que é o colaborador dirigir-se ao equipamento, ao artigo, e aqui vamos, com os módulos, conseguimos fazer exatamente o contrário, ou seja, conseguimos fazer com que a realidade seja do artigo chegar até ao colaborador, ok? Com isto estamos, na realidade, a reduzir a necessidade de deslocação, porque neste caso é o produto que vem até nós e não necessitamos ter 2 ou 3 pessoas a fazer X número de quilómetros ao final do dia, e também estamos aqui a reduzir o tempo desperdiçado. E aqui, desperdício, nós estamos a considerar tudo o que seja custo, despesa, esforço, tempo que temos que despender, mas que não estão a agregar nenhum tipo de valor ao nosso produto ou serviço. Okay? Temos aqui um pequeno gráfico que vocês podem verificar, em que faz aqui o picking automático versus o picking manual, o tradicional com a estanteria, ok? Onde nós verificamos basicamente que entre identificar, deslocar e receber ordens, com o picking manual estamos aqui, entre aspas, a gastar, a queimar 80% do nosso tempo nessas tarefas, se quisermos chamar assim, pouco produtivas. E com o equipamento módula, conseguimos fazer exatamente o inverso, em que basicamente nós estamos 76% do tempo em picking, 5% a expedir, ou seja, mais do que 80% do tempo nós passamos com tarefas realmente produtivas e que agregam valor ao nosso serviço ou ao nosso produto, porque em menos tempo conseguimos fazer tanto ou mais do que fazíamos com o tradicional, ok? E isto muitas vezes acontece em termos no picking manual, porque temos ali algum tipo de atraso de fluxos e que faz com que os nossos colaboradores, os nossos funcionários fiquem parados, sem produzir, à espera que alguém lhes traga algum artigo ou que alguém lhes dê uma ordem de levantamento de material ou de reposição, do que seja, e aqui nós conseguimos ser, como eu disse novamente, com o mesmo período, bastante mais produtivos. E olhando ao dia de hoje, temos cada vez menos pessoas físicas no trabalho, não é? Mesmo na parte da logística há muita gente que é obrigatório lá estar, mas muitas vezes estamos com um número mínimo de pessoas e nós com estes equipamentos, com 1 a 2 pessoas, conseguimos gerir múltiplos equipamentos e ainda assim garantir que a nossa produtividade não baixe, ok? Aqui é um bocadinho aquilo que eu estava a falar, de passarmos de corredores e estanteria tradicional para um equipamento onde é muito mais fácil fazer a nossa própria limpeza e higienização de espaço. Conseguimos ainda assim garantir o distanciamento social, que hoje é bastante importante, é uma realidade completamente diferente, porque cada equipamento garante que nós consigamos ter no mínimo 1,5 metro de distância entre pessoas, e como podemos ver nesta imagem temos 2 pessoas a gerir vários equipamentos, e temos outros tipos de situações, como o picking por voz, botões touchless, que garantem em que há menos contacto físico no equipamento, onde as pessoas também não irão ter que higienizar sempre que vão mexer com o mesmo, ok? E hoje, aquilo também que nos traz cá, que é muito importante para este setor, cada vez mais, é realmente os nossos equipamentos focados nas condições controladas, ou seja, o módulo de Climate Control, em que conseguimos garantir que o nosso armazém automático garante o controle da temperatura e umidades, por exemplo, vindo aqui à temperatura, garante que ela esteja entre os 2 graus e os 20 graus, ali com uma margem de erro muito, muito reduzida, quase irrisória, até garantindo que determinados artigos que vocês têm que ter, medicamentos, por exemplo, não excedem uma determinada temperatura. O módulo Clean Room, que garante que é basicamente para ser colocado nas salas limpas, onde vocês basicamente têm que ter produtos especializados
como sei lá, ferramentas que têm que estar esterilizadas, todo esse tipo de situação em que garante que vocês, em termos de auditoria, estão a cumprir com os padrões ISO e que poderão chegar até à classe 8. E o módulo Dry Room, basicamente, é focado para artigos que vocês têm que armazenar nestes armazéns automáticos, têm que armazenar e garantir uma umidade bastante baixa, por exemplo, abaixo dos 5% ou 10%, o que seja, e nós conseguimos garantir também com este tipo de equipamentos essa situação, ok? Conseguimos verificar aqui, eu sei que o tempo está curto, conseguimos verificar aqui, só para vocês terem uma noção, que tipo de equipamentos é que são, ok? O Climate Control à esquerda, o Dry Room no meio e o Clean Room à direita. Todos eles ficarão disponíveis este ano, ok? Este mercado, estamos a ponderar, estamos a preparar-nos para que seja no segundo semestre, mas qualquer questão que tenham relativamente a estes artigos e outros, ok? Porque eles funcionam todos de uma maneira similar em termos de mecânica e de funcionamento e necessidades, e poderão verificar aqui que nós com estes 3 vamos resolver bastantes problemas que vocês possam ter na vossa própria necessidade e no vosso próprio setor, ok? Verificamos aqui apenas algumas referências, estou disponível para qualquer tipo de questão que possam existir ou que nos possam fazer chegar mais tarde. De facto, há aqui uma questão, Fábio. Há aqui alguém que pergunta qual é o tempo de espera para que o produto correto, quando do picking, para que o produto correto seja disponibilizado. Ok. Aqui varia muito, porque estes equipamentos em termos de altura poderão chegar aos 16 metros, ok? Mas eu diria que o normal, aquilo que é o mais comum, é termos equipamentos entre os 6 e os 8, 9 metros, são os mais comuns, e estamos aqui a falar em coisas como 20, 25 segundos em termo médio. Obviamente se as gavetas, porque as gavetas não têm alturas fixas, nem sítios fixos dentro do próprio equipamento, se uma gaveta estiver mais próxima da boca chegará a muito menos tempo, se estiver mais longe, já chegará aos tais 25 segundos médios que poderão ter. Agora depende, se tivermos um equipamento de 16 metros, se calhar já levará 30 e poucos segundos, ok? Mas lá está, também poderemos fazer resposta a múltipla encomenda, vamos dizer que temos, por exemplo, 5 encomendas, cada uma delas tem, por exemplo, 10 artigos para levantar, se houver um artigo que é comum a essas 5 ou a 2 das 5, nós podemos fazer resposta à múltipla encomenda ao mesmo tempo e só estou a chamar esse artigo uma única vez e não 2, vamos dizer, por exemplo, se eu estiver a fazer encomenda a encomenda e esse artigo for comum a 2 das 5, teria que chamá-lo 2 vezes. E temos essa possibilidade, que é chamá-lo apenas uma vez e fazer depois a distribuição para 5, 10, 20 encomendas, o que seja, porque estamos a responder, lá está, fazer o aumento da produtividade é um foco destes equipamentos, não só armazenar, acondicionar, libertar espaço e controlar, pronto, e esse tipo de situações também. Muito bem. Olha, muito obrigada, Fábio, por ter estado aqui connosco. Espero que continue ligado. Sim. Vamos então continuar e vamos voltar a falar de tecnologia, mas numa perspectiva um bocadinho diferente. Vamos falar sobre a internet das coisas e um tema que também é muito, muito caro e muito querido a esta área farmacêutica, que é a questão da segurança. Vamos ter connosco então o Paulo Marques, da Microsegur, que é responsável de inovação e tecnologia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Tem 10 minutos para nos falar sobre IoT e a segurança na cadeia de abastecimento farmacêutica. Muito bem, então, muito obrigado pela introdução. Vou começar por, não perdendo muito tempo, tentar partilhar já a minha tela. Bom, parece-me que já deverá estar partilhado. Está perfeito. Muito bem. Então, pronto, só para quem, vou só passar muito brevemente, só para explicar que é a Microsegur, e depois passamos imediatamente ao nosso tema. A Microsegur é uma empresa que se dedica a questões ligadas à segurança há 23 anos. Temos uma panóplia muito grande de soluções, mas vou identificar aqui os principais vetores
do nosso negócio. Um tem a ver com aquilo que chamamos Homeland Security, que tem a ver com a inspeção de pessoas e bagagens, e outro vetor que tem a ver com a segurança, identificação e autenticação em diversas áreas. Para além digamos, destes dois vetores, depois a Microsegur, começando sempre no aspecto da segurança, acaba por alargar o seu portfólio a outras soluções que têm a ver com a otimização de processos que, de alguma forma, estão ligadas à questão da segurança. E é exatamente sobre esse vetor que incide a nossa apresentação. E falando aqui um bocado da internet das coisas, a internet das coisas é uma das grandes tendências que impulsionam a chamada transformação digital. E impulsionam sobretudo por dois aspectos principais. Um deles é porque em muitas situações consegue-se fazer uma grande redução dos custos operacionais das empresas e, por outro lado, pelo constante controlo dos vários parâmetros, consegue também fazer um grande aumento da qualidade dos produtos e serviços. Esta situação é representada aqui ao lado por um círculo virtuoso que tem a ver com, de facto, se nós soubermos, se nós medirmos, se nós tivermos essa informação, podemos agir atempadamente. E colocado esta questão na parte da cadeia de abastecimento, a cadeia de abastecimento tem vários desafios, digamos, é uma cadeia muito complexa, mas existem aqui alguns aspectos que são essenciais e transversais. Um deles tem a ver com a identificação da embalagem e daquilo que se quer expedir. O outro é saber onde é que ela está, a sua localização, e também a monitorização em que condições ela está a ser manipulada e transportada. Isto é obviamente particularmente crítico no mercado que estamos aqui focados na questão do transporte de produtos farmacêuticos. Isto tudo num contexto muito complexo em que predominam muitas entidades e muitas operações manuais. Aqui esta questão das operações manuais, o fator humano tem um grande peso nas operações logísticas todas, e este peso reduz em três questões principais. Um deles são os custos significativos das operações, muitas vezes elas repetitivas, obviamente relacionada com os erros da operação, e frequentemente criam-se ambientes vulneráveis a diversos tipos de infrações, como furtos, fraudes, etc., que obviamente têm que ser devidamente controlados. A Microsegur em particular, com o seu foco na segurança, foco nesta questão da cadeia logística, da cadeia de abastecimento, perdão, nas questões relacionadas com o transporte e com a armazenagem. Falando um bocadinho das operações de transporte. Existem várias soluções para as operações de transporte e para controlar o determinado bem. Portanto, como nós sabemos, o que nós queremos saber é este bem, a identificação, saber exatamente o tracking, saber onde ele está e em que condições foi manipulado. Se nós associarmos pequenas tags que já existem neste momento e que nós temos no nosso portfólio, associadas a uma determinada palete ou uma determinada embalagem, estas tags comunicam através de radiofrequência e são alimentadas a bateria, comunicam numa rede mesh, portanto comunicam umas com as outras e uma delas comunica para a internet. No momento, se considerarmos esta cadeia aqui, estamos dentro de um armazém, elas estão a comunicar com a infraestrutura. No momento em que saem do armazém e são carregadas dentro da viatura, faz-se o check-out automático. Portanto, aquela tradição de se picar poderia ser evitada ou pode ser complementada com esta saída.
Durante todo o transporte, na viatura, uma das tags pode estar ligada à internet e as outras comunicando com essa, e pode-se saber online exatamente todas as condições em que os materiais estão a ser transportados. Estas condições, tais como choque, vibração, umidade relativa, temperatura, inclinação, etc. Todas essas informações podem ser transmitidas online para a cloud, tal como quando estão a fazer a chegada a um determinado armazém de destino, o check-in nesse último armazém, e portanto a declaração de chegada também pode ser feita automaticamente sem necessidade de picagem. Tudo isto aqui funciona como uma solução touchless, que junta não só a questão de um tracking em tempo real em toda a cadeia, como também permite depois ter todas as informações que é na cloud, acessíveis através de um dashboard, ou integrados, obviamente, com as aplicações empresariais, os ERPs, EMS, TMS, as que forem. Tenho só aqui uma comparação entre esta tecnologia comparada com outras tecnologias utilizadas para transporte, e eu não vou percorrer todas estas funcionalidades, pois esta apresentação está disponibilizada, mas verifica-se que as tags IoT são aquelas que permitem todas um conjunto vasto de funcionalidades, enquanto que outras soluções que também podem ser úteis e em sua aplicação, não estamos a dizer que não, mas têm algumas deficiências que são cobertas por esta nova tecnologia. Esta nova tecnologia e estas tags são muito pequenas, mas há aqui uma questão importante, é que não só despletam elas próprias eventos, como atingir limiares de temperatura, predições baseadas na variação da temperatura, porque se a temperatura está a subir a um determinado grau, um determinado rate, é provável que daqui a um tempo atinja aquela temperatura, e isso pode ser obviamente avisado, mas temos a umidade relativa, choque por impactos laterais, inclinação, etc. Muito importante é a questão da abertura das embalagens. Isso faz-se com um sensor de luz, porque quando se abre a embalagem há imediatamente um alarme. Mas também existem eventos disputados pelo processo. Uma vez que sabemos exatamente onde é que estão os processos, nós podemos saber se a embalagem ou a palete saiu da origem, foi entregue no destino, foi entregue em localização errada, foi desagregada, etc. Todas estas informações são apresentadas em dashboards completamente feitos já à medida de cada cliente. Vou só passar um bocadinho pelas operações de armazém, porque uma das características destas tecnologias é poder fazer a localização em tempo real. A localização em tempo real faz-se com alguns dos equipamentos que estão fixos à infraestrutura, como representado aqui, e depois que está num equipamento móvel ou mesmo numa embalagem é localizada em tempo real. Este tipo de localização, que é indoor, portanto não estamos a falar de GPS, tem diversas aplicações. Nós não só podemos ter um detalhe histórico e em tempo real da operação, como podemos depois, por analítica, saber os dados de tráfego com diagramas de calor ou de esparguete que nos dão a ideia de como é que as operações ocorrem. Uma das situações que é muito atrativa para algum tipo de operações é o Kanban, uma vez que, se nós definimos zonas geofences para determinados processos de trabalho, passando ao longo dessas geofences, nós sabemos imediatamente e em tempo real como é que o trabalho está a decorrer e o que é que está a acontecer, o que é, obviamente, uma informação muito útil. No que respeita a pessoas, as tags são tão pequenas que podem ser colocadas em pessoas, e isso pode ser utilizado para os próprios trabalhadores, para
resgates e intervenções mais rápidas em caso de alguém se sentir mal, ou para, por exemplo, análise de contatos de quarentena, como estava representado aqui no diagrama ao lado. Bom, e para terminar, só um pequeno resumo desta, que o tempo já vai longo. Esta solução, embora mais cara aparentemente, ela na verdade é de baixo custo, porque as tags têm baterias, não precisam de infraestrutura, ou a infraestrutura é mínima e a instalação é muito fácil e elas são reutilizáveis. Tem uma grande fiabilidade, tem a ver com a tecnologia de transmissão que se utiliza, uma rede mesh autorrestaurável, o que corresponde a tolerância a falhas é muito grande. É simples e poderosa, porque pode, a mesma tag que faz a monitorização de todos os, digamos, as condições de transporte, a temperatura, umidade, choques, etc., também ela própria pode fazer a localização em tempo real. Esta localização em tempo real, obviamente, tem a ver com a localização indoor, utilizando o RTLS, ou outdoor, utilizando o GPS. E é escalável, porque também tem a ver com a tecnologia. Esta tecnologia permite uma grande concentração de tags num pequeno espaço, transmitindo todas em radiofrequência e sem que isso cause problemas de interferência ou de congestionamento da rede. Pronto, e é isto para já que me apraz dizer sobre esta Obrigada, tecnologia. Paulo. E pronto, estou disponível para qualquer pergunta. Certo, muito obrigada. De facto, não há perguntas, minto, está aqui uma pergunta. Pedia-lhe só que tentássemos ser rápidos, de facto, na resposta, mas o Ricardo Gonçalves gostaria de saber qual é o comportamento das tags no transporte aéreo e se são reutilizáveis ou descartáveis. Elas são reutilizáveis. Obviamente que há aqui uma questão de logística inversa importante. Tipicamente tem que existir acordos entre os vários stakeholders da cadeia logística para que as tags possam circular. Obviamente, quando estamos a falar de um único operador que oferece esse serviço, isso fica facilitado, mas elas são reutilizáveis. Desculpe, eu entretanto perdi qual era a primeira parte. Qual é o comportamento das tags quando estamos a falar do transporte aéreo? Transporte aéreo, sim. No transporte aéreo, isto depende das tags. Nós temos vários parceiros fabricantes. Um dos parceiros está prestes a certificar a sua tag para poder ser transportado em avião. Muitos outros ainda não estão nesse processo e, portanto, a questão do transporte por avião, sim, é uma questão a ter em conta e as tags. Só temos um dos parceiros que está em processo de certificação. Muito bem. Havia aqui uma outra questão, mas nós depois passamos-lhe o contacto desta pessoa. Obrigada, Paulo, por ter estado aqui conosco. Vamos continuar e vamos voltar a falar de tecnologia e de desafios. A flexibilidade é uma coisa importante, mas um fornecimento ágil é determinante. Para isso, vamos ter aqui connosco o Silvério Neves, Business Consultant da ZETS. Bom dia, Silvério. Bom dia, Dora, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Já sabe como é que isto funciona e já conhece as regras, portanto, vamos ao que interessa. 10 minutos. Com certeza. Primeiro, bom dia a todos e agradecer a vossa presença e dar os parabéns à Supply Chain Magazine pela proatividade e iniciativas que tem no mercado, e nomeadamente este evento de partilha de conhecimento. Eu vou começar a apresentação com duas frases que retirei de um estudo muito interessante da IDC, de outubro de 2020, do ano passado, e que reflete e fala um bocado da agilidade e da visibilidade, isto é, da resiliência da cadeia de abastecimento na área farmacêutica. E fala um bocado
da agilidade e que para ser ágil é preciso ter visibilidade das operações. Isto é muito interessante, estes estudos, porque nós, ZETs, temos esta visão já há alguns anos, devido à nossa experiência que temos em várias cadeias, desde a alimentar, a fashion, a eletrónica, a do tabaco, e em que temos uma abordagem que vai desde a tecnologia aos processos de execução e à visibilidade. Ponto importante para depois atingir-se a tal agilidade. E baseado nesta experiência que temos de várias cadeias de fornecimento diferentes, é interessante que estão todas a convergir para as mesmas, ou para a mesma ótica de soluções, e na cadeia específica da Pharma estamos a detectar alguns fatores de mudança e desafio. O mais recente é uma diminuição de vendas, isto a nível mundial, a nível dos medicamentos, isto por causa dos pacientes não Covid, né, que deixaram de fazer exames de diagnóstico, deixaram de ir a muitas consultas e houve diminuição de vendas, com repercussão, por exemplo, nas farmácias. Igualmente, estes doentes deixaram de passar nas farmácias e houve produtos complementares das farmácias que deixaram de consumir. Outro ponto importante, e já foi abordado aqui, é a mudança de comportamento por parte do paciente para um desejo do online. Isto é, tem a experiência de outros produtos e o online é algo que veio para ficar. Só por curiosidade, por exemplo, há um estudo de estimativas só na área alimentar que o que era previsto em 2030, em 2025 vai atingir, o que era previsto em termos de percentagem de vendas ser do online, e há áreas em que está um crescimento brutal e vai para ficar. Portanto, aqui há um grande desafio da cadeia de fornecimento da área farmacêutica. Pois há uma coisa que nós achamos muito importante, e se formos ver a cadeia do healthcare e do farmacêutico, esta centralização no paciente. Nós temos, há uma década atrás ou mais, os hospitais mudaram esta centralidade do médico para o doente e para o paciente, e houve uma mudança, e acreditamos que no resto da mudança, das mudanças na cadeia, vão ser disruptivas e vão ter o paciente no centro. E vão ter mais uma visão holística e vão perceber que há diferentes pacientes ou consumidores com comportamento diferente, uns que querem online, outros que querem passar por uma farmácia por uma questão social, outros porque querem ter apoio, mas isto vai ser uma grande mudança. Existe entraves legislativos, mas acreditamos que isto é uma força muito grande e vai ser uma grande mudança disruptiva na cadeia. Outro ponto que estamos a notar é que o FMD ainda continua Rovério, desculpa, não se vê a tua apresentação, não partilhaste. Não? Desculpa interromper. Não, fizeste bem, fizeste bem. E... Não sei. Pelo menos fiquei sem acesso à consola. Certo, porque aqui estava. Olha, veio. Share. Ver se já aparece. Já agora. Agora sim. Agora sim. Ok, aqui tinha-me dado um erro. Então eu vou só passar para não haver dúvidas. Vou só passar para a tal partilha de frases da EDC e peço desculpas só por este infortúnio. Mas pronto, isto foram as duas frases retiradas do estudo que estávamos a falar, onde fala um bocado da componente de agilidade e visibilidade e a importância da visibilidade para se ter agilidade no mercado. E esta visão da agilidade vem ao encontro da nossa estratégia, da empresa que temos notado, que trabalhamos com várias cadeias, em que abordamos a parte de tecnologia, a parte de processos de execução e depois damos saliência aos dados, à partilha de comunicação entre os vários operadores económicos das diferentes cadeias e damos significância com diferentes tipos de visibilidade. E o interessante aqui é que nós tendo experiência com cadeias como a área alimentar, eletrónica, fashion, do tabaco e da Pharma, em todos os operadores económicos, notamos que há uma convergência nestes setores. Portanto, voltando aos pontos que nós estamos a detectar de mudança, e são alguns, porque há outros tecnológicos e tem a ver com medicamentos, a mudança tecnológica de alguns medicamentos,
Notamos a tal diminuição de vendas por causa dos pacientes não Covid, que deixaram de ter alguns, ou muitos deixaram de ter o volume de exames e idas a doentes e o consumo. A própria não ida às farmácias e os outros produtos complementares que as farmácias tinham em receitas deixaram. A mudança de comportamento por parte do paciente para o online, isto é uma força muito, muito grande e já foi detectado aqui, devido à experiência que tem noutros produtos. Aquilo que estamos a falar na centralização no paciente, que isto vai ser disruptivo em termos da cadeia, acreditamos. Os hospitais já fizeram este passo há uma década atrás e acreditamos que há muitas movimentações, há questões legislativas que vão ser, de certeza, barreiras que vão ser ultrapassadas, e esta centralização na componente do paciente vai mudar a cadeia e a maneira como aborda e as diferentes interações que tem. Continuamos a notar que o FMD está a ter impacto em alguns processos, em vários operadores económicos. Um hospital isto tem um impacto muito grande, essencialmente nos hospitais centrais, mas ao longo de toda a cadeia tem impacto porque, nem que seja por controle do grey market, tem que validar os medicamentos e se o número de série do medicamento está ativo, se não está, e se é válido. E também tem impacto porque, do ponto de vista positivo, que é eu poder aproveitar as datas de validade e os lotes que estão agora codificados e aproveitar e otimizar os processos. São por questões de curiosidade, por exemplo, na área do tabaco também houve legislação, o impacto ainda foi muito maior na cadeia e houve operadores económicos que deixaram a sua atividade por causa do impacto, apesar de serem financiados pelos produtores. Outra questão que estamos a ver ao longo da cadeia, e dependendo aqui da área do operador económico, é a gestão de recursos, equipamentos, bens ou móveis que sejam reutilizáveis, retornáveis. Há cada vez mais a preocupação dessa gestão e da sua disponibilidade. E depois há um acrescente que o Covid também trouxe, que é com a desinfecção. Usar os equipamentos adequados e que estejam propícios a uma boa desinfecção. Aqui está um exemplo, só para dar-vos rapidamente alguns exemplos de mudanças. Aqui é um impacto que teve a codificação dos medicamentos e a mudança de processo que teve. Portanto, eu deixei de só ler o código de uma caixa e passei a ter que validar os números de série todos dos medicamentos, e tem que se introduzir alguma tecnologia que possa descodificar estes medicamentos todos, possa-se até guardar a imagem, validar e indicar algum erro. Mas isto tem um impacto grande em novas operações e que tiveram que se adaptar. Outro pormenor importante e é muito interessante, porque estão a surgir novas tecnologias, e isto são sorters com robôs, mas o importante aqui é, os esquemas que vêm aqui nas imagens, são duas operações que estão a ser montadas para a parte da indústria farmacêutica, 2 centros de fulfillment, que é uma grande tendência, no alimentar também é uma grande tendência de criação de centros de fulfillment, todos automatizados, em que no fundo deixa de haver o ponto de contacto, deixa de ter stock. Isto é uma mudança de paradigma, isto é, eu tenho uma receita médica, vou a um ponto de venda ou online, trato dessa informação e depois escolho se quero receber em casa, se quero receber neste ponto de venda. Mas deixo de ter stock neste ponto de venda, ou ponto de atendimento, ou ponto de consulta, como seja disto. E isto é uma grande tendência. Está certo que no continente americano o mercado é menos regulado, mas acreditamos que há de ir isto em força por causa dos ganhos e do modo tal disruptivo que pode levar à centralidade do paciente na cadeia. Que se tenho estas entregas, quer nas farmácias, quer em casa, isto é, hoje em dia há uma grande pressão para que nas soluções de prova de entrega, da confirmação de entrega das farmácias, seja também entrega em casa. Isto notou-se também a pressão, e foi dito hoje, né, que por causa do Covid também houve a necessidade das entregas dos hospitais passarem para as farmácias e a distribuição tomar conta disto. Isto ainda vai ser mais complexo, esta entrada, esta mudança e este fluxo, e torna-se crítico quer a visibilidade, quer a ter os meios adequados para fazer este registro e dar viabilidade, visibilidade e poder-se atuar e ser ágil de modo antecipado e poder-se avisar, seja o que for. Outro ponto importante tem a ver com a desinfecção, isto é, era algo que o mercado e muitas entidades, essencialmente que fazem atos clínicos,
poucas se preocupavam e cada vez mais se vai se preocupar, em que os equipamentos que utilizam possam ser fáceis de desinfetar e não sejam afetados por isso com os produtos de desinfecção que são usados nestas unidades, sejam clínicas, sejam unidades hospitalares. Isto só por curiosidade, e embora nós pomos à disposição dos clientes para comprar, nós próprios tivemos que criar caixas de desinfecção por ultravioleta nos nossos centros de reparação e de assistência aos clientes. Portanto, isto é algo que veio e que vai ter grande força e que os fabricantes de equipamentos vão ter que disponibilizar este tipo de características dos seus equipamentos. Em termos de casos, e para verem como isto está a mudar em questões de visibilidade, aqui está um exemplo de um bem ou um equipamento móvel reutilizável, mas que é crítico, que são as cadeiras de rodas. E quem conhece o hospital ou já esteve internado sabe que é crítico, isto é, muitas vezes é preciso transportar doentes e não se sabe onde é que estão as cadeiras, se estão em condições, se não. Isto é uma solução que foi implementada em mais que um hospital, em que com tecnologia de ultra-wideband, isto é um pormenor mais técnico, mas dá precisão de centímetros, em que é posta uma tag na cadeira de rodas e permite saber em tempo real como é que estão, se estão ocupadas, se não estão, se estão em condições, se não, e o auxiliar, como um dispositivo móvel, consegue procurar uma cadeira, identificá-la, considerá-la que ela está danificada e sinalizando, e com isto termos uma melhor gestão de ativos. Isto aplica-se a estas cadeira de rodas, como pode-se aplicar a outro tipo de equipamentos que são móveis e que são de utilização em âmbito hospitalar, ou seja, âmbito de outras operações. Eu tentei acelerar e só queríamos, no fundo, também deixar aqui uma frase retirada de outro estudo. Isto é da PricewaterhouseCoopers. É um estudo diferente da IDC. O IDC é mais o inquérito. Da PricewaterhouseCoopers é um estudo e um desafio à cadeia e como é que se querem posicionar os atores na cadeia e se querem mudar, no fundo, para uma ótica de serviço, não é? Hoje falamos muito na ótica de serviço em muitas áreas e por que não na indústria farmacêutica. Eu falo, por exemplo, podemos falar de um caso de um doente crónico que hoje em dia vai ao portal de saúde do governo, não é? Tem lá a sua medicação crónica, pede o que queira, isso vai ter ao médico de família. Em 2 dias o médico de família emite a prescrição, o paciente recebe no telemóvel e pergunta-se porque é que a seguir não vai online a alguma entidade, não é? Onde tem registada a sua ficha e diz, olha, eu quero receber estes medicamentos e já agora, por favor, avisa-me quando é que, já que tem a dosagem, quando é que está finalizado e se eu quero receber ou não. Por outros lados, é notório no mercado que há muitos pacientes que já são muito mais autónomos, a tecnologia também vai sendo evoluindo dos cuidados, portanto a rede de cuidados e dos pacientes vai cada vez mais capilar. E isto é um desafio muito grande a nível de distribuição e de interação. É por isso a importância de pôr o paciente no centro da cadeia e o impacto que isso tem. Portanto, da minha parte e da nossa parte das ETS, isto de modo acelerado, era algo que queríamos partilhar convosco, um bocado das visões dos fatores que nós julgamos estarem a afetar a cadeia e, no fundo, dar alguns exemplos, quer de tecnologia, quer de processos, quer de visibilidade, que são aplicados em alguns dos nossos clientes. Obrigada, Silvério, por este olhar sobre, enfim, tudo aquilo que de facto está a mudar nesta cadeia de abastecimento, muito empurrado pela pandemia e pela necessidade de se encontrarem novas soluções e respostas. Obrigada. Estamos mesmo a entrar na reta final deste Pharma Supply Chain e vamos ter agora um painel de debate que no fundo vai analisar com mais detalhe aquilo que foi o nosso ponto de partida para este encontro e que é exatamente falarmos sobre os riscos e as forças que estão a mudar na cadeia de abastecimento do Pharma e do Healthcare. Neste painel de debate vamos ter
o Hugo Gonçalves a conduzir a conversa. O Hugo é founder da RSDG Human Capital e a ele vão se juntar a Patrícia Silva, que é Head of Supply Chain da Zentiva, o Tiago Ferreira, diretor de Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de São João, e o Helder Guerreiro, que é Industry Managing Director da Sofarimex. Eu começo por agradecer a todos o facto de se terem disponibilizado para se juntar aqui a nós neste final de manhã. É seguramente um momento desafiante e desafiador para as cadeias de abastecimento, para os profissionais que se movimentam nela também. Hugo, eu ia deixá-lo aqui. Está aí? Tá. Sim, estou agora. Perfeito. Eu agora ia deixá-lo aqui durante meia hora, 35 minutos, à conversa. Ok. Portanto, parece que cabe-nos a nós fechar o evento, né? E esperemos conseguir levar todos até ao final connosco. Já vimos que, pelas apresentações anteriores, que inovação e criatividade é algo que está em alta e, portanto, é sempre importante, mas em momentos como estes ainda mais importante é. E, portanto, isso é bom. Portanto, cumprimentando todos os que estão a participar, portanto, bom dia. E, portanto, nesta mesa redonda, sobre o tema que a Dora já falou, portanto, riscos e forças das cadeias de abastecimento, que mudanças esperar no pós-2020. Portanto, vamos ter os 3 convidados, também já apresentados. Cada um deles, obviamente, tem uma visão diferente da supply chain, até pelo lugar que ocupam nesta cadeia. Vamos então dar início à nossa conversa. Considerando que a pandemia evidenciou, portanto, riscos e fraquezas, mas também a necessidade de acelerar mudanças, vou deixar 3 questões que, de certa forma, estão encadeadas, que são: quais são os maiores desafios para estas supply chains, que conquistas e mudanças vieram para ficar e que outras seria necessário urgente implementar? Eu naturalmente, vou passar a primeira palavra à Patrícia, para nos falar um pouco sobre estes temas, sobre estas questões. Obrigado. Olá, bom dia, obrigada Hugo e obrigada à Supply Chain por esta iniciativa e por este convite também, obviamente. Eu acho que aqui o painel fica com a vida relativamente facilitada, porque eu penso que muitos dos temas que já foram apresentados pelos diferentes oradores vão ser o foco destas nossas discussões. Efetivamente, pegando um pouco naquilo que disse o Nuno Cardoso logo ao início, não só nós tivemos várias crises num passado recente, e não se resume só a uma pandemia, ele referiu a questão da crise energética. Não podemos esquecer também uma nova ameaça, que é o Brexit, porque eu, vindo da parte do fornecedor, nós temos estado aqui a abordar um bocadinho a supply chain muito local, mas temos todo o percurso antes. O medicamento começa na fábrica e, infelizmente, em Portugal, obviamente a Sofarimex é um bom exemplo de produção em Portugal, aqui representada na pessoa do Helder, mas a produção, na maioria dos casos, estando nós num país pequenino e na cauda da Europa, é quase sempre fora. E por isso o transporte internacional representa aqui um papel muito importante e, infelizmente, nós nem sempre controlamos aqui localmente. E por isso, naturalmente, que uma pandemia, um evento como o Brexit ou outras crises vão necessariamente impactar ou podem impactar o abastecimento regular do mercado, não só no transporte do produto acabado, mas também do próprio princípio ativo, né, da própria matéria-prima. E, portanto, aqui a questão do transporte, todas estas tecnologias que foram apresentadas representam um papel importante. A internet das coisas seguramente vai ter que ser uma das mudanças que ainda está muito verde na área do medicamento, e eu acho que tem todas as pernas para andar, para chegarmos a outro patamar. Claramente concordo com o que acabou de dizer o Silvério. Na área do medicamento é onde demoramos mais tempo a abraçar todas estas novas tendências, e se nós pensarmos no próprio agente regulador, no caso de Portugal, na entidade Infarmed, há aqui algum papel também de impulsionador dessas mudanças, nomeadamente em processos. A simplificação de processos é uma coisa que afeta toda a cadeia do medicamento.
E de facto é verdade que já, pronto, para quem já está na área da logística e supply chain há algum tempo e também acompanha esta área farmacêutica, há alguns assuntos que vão sendo falados repetidamente e que no fundo se insistem em não alterar. E pronto, é algo que é uma realidade e esperemos nós que agora esta situação também venha a mostrar as vantagens que tem alterar alguns processos, largar um bocado o papel, agarrarmos mais ao digital, mas pronto. Entretanto, gostava de passar a palavra ao Tiago, para também falar um pouco sobre o assunto. Tiago, por favor. Bom dia, queria agradecer também desde já o convite interessado e agradecer também ao painel e aos participantes que já cá estão a ouvir há bastante tempo, para falar aqui um bocadinho daquilo que é a realidade ou a dimensão do impacto que teve esta disrupção mais recente do Covid, que tornou aquilo que era uma cadeia de abastecimento, seja ela de medicamento ou de outros dispositivos médicos, uma cadeia que tinha algum nível de confiança, vamos dizer assim, e que de um momento para o outro perdemos da completa segurança na disponibilidade de artigos em tempo útil, sem grande confiança, e aqui um dos maiores desafios vai um bocado de encontro àquilo que a Patrícia estava a falar. Nós apesar de tudo, somos um país bastante pequeno e com pouca representação naquilo que é a produção, seja a nível de medicamento ou dispositivos médicos, nacional. E, portanto, estamos muito dependentes do que é feito lá fora, da importação. Aconteceu, por exemplo, quando na primeira vaga, ou relativamente em pico de pandemia, a Comunidade Europeia resolve fechar fronteiras. E portanto, esse foi um dos factos que aparentemente ninguém também estava a prever que fosse acontecer, não é? Que estávamos numa comunidade todos integrados e de repente, de um momento para o outro, ficamos aqui isolados sozinhos. A Alemanha deixa de nos fornecer, França deixa de nos fornecer, Espanha, nossos vizinhos, deixam de nos fornecer, e nós vivemos aqui um estado de solidão, quase de pânico, de como é que o podemos fazer. No entanto, isto trouxe algum benefício. Eu acho que o mercado português e que o povo português tem uma coisa muito boa, que é o desenrascanço, e portanto muito do mercado nacional direcionou os seus esforços para corresponder àquilo que era a necessidade pandémica. E portanto, trabalhamos aqui nacionalmente de forma a correspondermos todos àquilo que foi a exigência. Em termos de logística, passamos da questão do que vem nos livros para o absoluto caos de como é que vamos agora resolver isto, e começamos para garantirmos o nível de segurança, fizemos uma coisa que normalmente não é o que deve ser feito, não é o previsto, que é passamos do objetivo do just in time para uma expressão que eu li recentemente, que é o just in case. E portanto, tudo o que nós pudermos assambarcar a nível de stock, a nível de medicamentos, a nível de soluções aproximadas, nós passamos de o ter em casa do fornecedor para o ter dentro de nossa casa. E eu acho que isso foi uma das grandes dificuldades também que sentimos, que é nós, para termos confiança na nossa cadeia de abastecimento interna, tivemos que puxar dos fornecedores um nível de estoque que para nós também não é confortável, nem estávamos preparados para isso. E obviamente tem um impacto do efeito chicote na parte do distribuidor e na parte do fornecedor, né? O fornecedor deixa de ter capacidade também para nos fornecer a nível nacional, não deixa de ser só a nós. Se toda a gente tiver a mesma lógica de vamos aqui guardar tudo o que pudermos just in case, há muitos, certamente quem for um pouco mais tarde vai sentir uma dificuldade nessa disponibilidade de produto. Nitidamente, e isso foi um pouco transversal a todas as áreas, porque sente-se em várias áreas
portanto, que estão, pronto, no fundo, que têm necessidade de ter os estoques e começaram a puxar os estoques para eles e realmente sentiu-se isso. Passo agora a palavra ao Hélder, portanto vamos ter aqui uma outra visão. Hélder, bom dia. Agora uma visão de quem produz Exatamente. Medicamentos. E só para dar uma perspectiva à audiência, na Sofarimex, à parte de fazemos cerca de, em 3 horas, fazemos cerca de 1 milhão de comprimidos de paracetamol, ao mesmo tempo que todas as outras linhas estão a fazer outros produtos. Agora, como há quem diga que os elefantes comem-se às fatias, que é uma grande verdade, então eu vou tentar dividir o problema em várias vertentes, para tentar cobrir quais são os desafios que estão à nossa frente. A primeira vertente que eu gostava de tocar é o medicamento em si. O medicamento em si é um bem incomparável com todos os outros, porque a parte da qualidade, da eficiência e da segurança que tem que ter, tem que estar disponível. Ao contrário de outros produtos, tem que estar mais disponível que nunca. Isto é, se eu me dói um dente agora, eu preciso de um medicamento agora. Se eu for à farmácia, se não houver, dentro de 3 dias já não preciso dele. Se eu quiser comprar um carro, eu posso esperar. Se o carro não estiver disponível agora, eu compro para o mês que vem. Se eu quiser comprar uns sapatos, também posso esperar. Quer dizer, exceto se for na Zara. Se for na Zara é melhor comprar logo, porque amanhã já não há. Mas isso é a força do grupo Inditex e do seu marketing, que consegue quase transformar alguns produtos deles em medicamentos. Agora, e esta característica, aliás, olhando para os setores, sei lá, o setor automóvel, se porventura houver uma crise que não se vendem carros, toda a gente sabe que ao fim de algum tempo, podem ser meses ou anos, que o mercado vai recuperar. E quando recuperar, como o parque automóvel envelheceu, toda a gente vai comprar carro e vai haver um boom. No medicamento não é assim. O medicamento faz falta quando faz falta. E se quando faz falta não existe, mais à frente é irrecuperável. E isto traz alguns desafios para a supply chain. Ainda mais que a supply chain, em todas as empresas e também na farmácia, é sempre o cérebro das organizações. Outros departamentos podem ser o coração, outros podem ser os músculos, mas a supply chain é sempre o cérebro, é sempre quem tem inteligência do negócio. Aliás, isto mal comparado, os ecossistemas da Google e da Amazon tinham um propósito há algum tempo, que era de responder antes de nós perguntarmos. E de facto já é um pouco assim. Às vezes parece que o Google adivinha os nossos pensamentos. Eu creio que a logística e a supply chain está nesse nível. Isto é, tem que ter a capacidade de, antes dos problemas acontecerem, já os ter listado, e eles tanto podem ser como o lockdown de um país, como aconteceu da Índia e de muitos outros, pode ser uma fronteira fechada com milhares de caminhões ficarem disponíveis, pode ser um surto de Covid em algum dos parceiros da cadeia de valor para produzir um medicamento só para clarificar, a maior parte das matérias-primas que fazem parte da cadeia de valor do medicamento não são europeias, são ou normalmente indianas ou chinesas, o que traz grandes desafios à supply chain. Como é que, aliás, a Índia teve vários meses, semanas em lockdown, onde nada saía da Índia. O desafio para a supply chain é como é que consegue prever todos estes riscos e antes deles acontecerem, já estarem mitigados. Eu creio que a Sofarimex, esse trabalho foi feito de uma forma extraordinária, isto é, temos tido uma capacidade de forecast muito boa, quer para prever este tipo de riscos, lockdown de países, fecho de fronteiras, como quais é que são os princípios ativos que o Covid vai trazer mais consumo em detrimento de outros e atempadamente a proteger as matérias-primas assignadas a estes produtos. Naturalmente corremos riscos, mas naturalmente que aquilo que fizemos foi cumprir com o sentido de missão que temos de proteger a saúde pública, quer dos portugueses, quer dos europeus. A Sofarimex conseguiu fazer de uma forma notável. Aliás, e existe às vezes, vê-se nas notícias, certos dogmas que algumas indústrias se aproveitaram da crise. Aquilo que eu sinto de todo o setor do medicamento em geral, mas em nome da Sofarimex posso dizê-lo,
que os princípios éticos que regem o mercado do medicamento estão com um altíssimo padrão de responsabilidade. Conheço muito poucos parceiros que se tenham aproveitado da crise para faturar mais, para subir preço ou o que é que seja. É claro que aconteceu, fala-se em hipermercados, isto ou outro, luvas e álcool gel que subiu de preço, mas a Sofarimex não mexeu nos preços um cêntimo durante toda a crise pandémica e com toda a força que tínhamos, evitámos esse embarcamento. Aquilo que foi aqui referido, tivemos vários pedidos de parceiros que dizem nós compramos o estoque todo e a nossa resposta foi não, nós não vendemos, nós vendemos isto. E independentemente de querem pagar mais ou menos, era independente. O que nos regeu foi o sentido de missão de proteger a saúde pública dos portugueses. Agora, os desafios, os desafios para a supply chain é só business intelligence e é cumprir os desígnios da Google, responder antes de alguém perguntar. Isto é, estamos nos tempos atuais, os países fazem spins brutais, há swings políticos e a volatilidade é tremenda, e a questão é com que ferramentas é que a supply chain pode listar todos os riscos e atuar perante eles antes deles acontecerem. Daí esse é o segredo que deve reger atualmente todos os profissionais da supply chain. E, portanto, no fundo, isto traz-me aqui uma outra questão que é, sendo possível, ou se é que existe, não é? Como é que nós vamos trazer as cadeias de abastecimento e as pessoas à normalidade? Essa normalidade continua a ser recorrer aos países que falou para termos portanto, no fundo, para nos fornecermos, para nos abastecermos, ou perspectiva-se mudar alguma coisa, ou seria importante ou interessante mudar alguma coisa? Essa mudança já começou. Eu tive acesso a um documento esta semana da República Francesa, um documento muito extenso, onde a França está a atrair investimento para o seu território, naturalmente, de toda a cadeia de valor de medicamento. Isto é, não só a fabricação de medicamentos, mas também como todos os componentes que fazem parte da cadeia de valor do medicamento. As famosas APIs, as matérias-primas e por aí fora, materiais de embalagem e o que seja. Isto foi feito em consonância com a União Europeia e eu creio que uma coisa que vai acontecer no setor do medicamento é que a Europa vai atrair novo negócio. A Europa, isto é, que a Europa vai limitar de uma forma significativa a dependência que tem, sobretudo, da Índia e da China. E isso já começou. E a França, com a dimensão que tem ao dar o exemplo, acho que vai contaminar outros. E desde que era que contamina também Portugal, para fazer a mesma coisa. E, de facto, o caminho terá que ser por aqui. Porque, ouça, agora foi mais fácil, mas em março, abril, quando a Índia entrou em lockdown, onde não havia a mínima visibilidade quando é que eles iam abrir as fronteiras, foi uma situação bastante complicada para quem estava no setor. Felizmente conseguiu-se ultrapassar, mas é uma situação que eu creio que a Europa não pode passar outra vez, porque mesmo não pode passar outra vez, e creio que a França muito está a contribuir para isso. E isso vai ser uma realidade com a qual a supply chain tem que contar, isto é, que aquele fenómeno da globalização de alguma forma vai ser repensado, e que há um certo número de bens que vão ser produzidos à escala regional e não global. Patrícia, também é a sua opinião em relação a este ponto? Acha que Sem realmente dúvida, nós vamos agora... Sim, sem dúvida. É uma coisa, assim como outras tendências que falávamos há pouco, que a área do medicamento, a área farma, é das últimas sempre a abraçar estas novas tendências, e na realidade noutras indústrias já se nota uma aproximação da produção ao sítio onde está o consumidor. Todos nós somos consumidores de várias coisas, e quanto mais depressa nós termos aquilo que encomendamos, melhor, não é? E no caso do medicamento não é exceção, aliás, é ainda mais importante. O que acontece é que a maior barreira que eu vejo em termos de aproximar a produção do medicamento ao sítio onde está o consumidor tem a ver apenas e só com competitividade, porque esta é a chave. Esta é a chave, e considerando que, no caso de Portugal, falando da nossa realidade, sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde tem tudo a ver com o preço dos medicamentos, a acessibilidade dos medicamentos aos doentes,
e por isso existe um grande desafio. Eu acho que é uma tendência, vamos acabar por trazer a produção para mais perto da Europa, sim, pode até não ser a Europa em específico, mas mais perto, e pode até nem ser em Portugal, porque, enfim, sabemos que não é de todo um mercado competitivo, pelo menos hoje. Cabe-nos a nós criar essas condições, e vindo eu da indústria de genéricos, portanto, não só a indústria de medicamentos, mas a indústria de medicamentos genéricos sofre ainda mais deste mal, que são um grande contribuidor para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde por via do preço, e por isso o custo de produção é o fator fundamental aqui. Mas concordo totalmente com o que disse o Hélder, que vai ser uma tendência. Não sei com que rapidez é que ela acontecerá na área do medicamento, mas que terá que acontecer, sim. Terá. Tiago, já agora, para alguém que está no outro ponto... Só de comentar o que a Patrícia... sim, a Patrícia referiu, só um comentário. Que eu creio, sem entrar em loucuras, eu creio que a pressão que existe, ou todos os estigmas que existem sobre o preço do medicamento têm que ser aliviados. Porque isso vai, a parte regulamentar à escala regional, nacional e global está cada vez mais exigente, se houver uma perspectiva demasiado economicista, como há para um shampoo, para um medicamento, o que vai acabar por acontecer é haver falta de medicamentos nas farmácias. E isto tem que ser calculado. Mas ele existe, não é, Hélder? Mas ele existe. Mas a regulamentação existe e não podemos fugir dela, não é? Eu não posso definir o preço do medicamento como se define do shampoo, como deu como exemplo. Não sou eu que o defino. E por isso concordo consigo que tem que ser, deveria ser aliviada e deveria ser mudada, mas a verdade é que ela existe. Existe, a pressão é tremenda, Eu só creio que tem que ser um pouco abandonada, porque sendo o bem que é, e tendo a importância que tem, e tendo as exigências de qualidade, de eficiência e de segurança que têm, que tem que haver alguma tolerância, e um pouco menos de economicismo no setor. Tiago, em relação à questão de trazer o produto mais para próximo do cliente, digamos assim, que tem a necessidade, a tendência será mesmo essa? Vamos conseguir isso? Eu sou bastante otimista. Eu acho que sim, tanto pela experiência, que não podemos deixar de esquecer tudo aquilo que foi o Covid e o que motivou a que várias empresas e várias áreas de negócio tivessem um reforço, seja aqui em Portugal, seja noutros países, para trazer essa produção, para trazer essa distribuição mais para perto da Europa, também com medidas como ela estava a falar, não é? Se a própria República Francesa tem essa intervenção e quer trazer para próximo, e é um país com alguma representatividade, normalmente os países que estão em volta têm uma tendência de benchmarking a ver se aquilo funciona, e se estiver a funcionar, obviamente vai ser replicado. A mim o que me assusta era um bocado o tema que também estávamos a discutir, que é quanto tempo é que vai demorar até que seja possível replicar aqui. Ou seja, nós temos com as medidas têm um tendencial delay, que nós vamos a correr um bocado atrás do prejuízo, vamos reagindo, não vamos fazendo o tal plano, a tal previsão. E eu acho que em termos dessas medidas de regulamentação, o próprio regulador devia estar a prever e estar a olhar para os outros, para as medidas que estão a ser tomadas nos outros países de forma mais ágil. Isto se calhar, e é uma perspectiva do aprisionamento ou do procurement em si, nós nunca estivemos tão atentos a nível de aprisionamento ao que se está a passar localmente em cada país, das medidas que estão a ser tomadas e que saem para o público. Pelo menos eu nunca senti que tivéssemos de estar tão atentos ao que se passa em resposta ao Covid nos diferentes países. Porque a partir do momento em que algum país com alguma representatividade toma alguma medida, mais cedo ou mais tarde vamos ter impacto. Vamos sentir a onda. E temos que trabalhar um bocadinho como ela estava a dizer. Se a Alemanha ou se a França estão a implementar uma medida qualquer que tenha um impacto significativo, seja ele num medicamento ou noutra área qualquer, nós vamos sentir aqui em Portugal mais cedo ou mais tarde. Ok? E é um bocado antever esse desafio.
E só um comentário sobre o que aí vai vir. E que isto é, agora vou usar aqui a minha bola de cristal para responder a questões antes de serem perguntadas. Já há quem diga que isto da vacina do Covid está para ficar e que todos nós, na próxima década, ou o que seja, vamos ter que ser vacinados uma vez por ano com sorte, se não forem 2 ou mais. Isto é, que isto não é isto agora da vacinação, não é um shot, é algo que se vai repetir em todos os anos que temos à nossa frente. A ser assim, o que vai acontecer é que a network de produção de medicamentos vai ter uma alteração profundíssima no mundo todo. Mas por profundíssima, digo mesmo profundíssima, onde se calhar alguém que hoje está a fazer um medicamento normal vai direcionar alguns esforços de produção também para vacinas. E eu creio que agora as autoridades europeias e também nacionais têm que começar antes a pensar nisto e a preparar o continente europeu para isto. Lá está, na lógica do responder antes de alguém perguntar, porque é uma realidade potencial que pode acontecer. E agora voltando um bocadinho a focar nas cadeias de abastecimento, falando um bocadinho da parte do digital, será que tudo isto que nós atravessamos vai mostrar realmente a necessidade de agilizar processos e de nos agarrarmos mais ao digital e menos aos processos que estão implementados já há muitos anos? Tiago, não sei se... Sim. Eu fiquei bastante contente com algumas aplicações das apresentações que foram feitas antes, nomeadamente porque eu acho que a nível de Serviço Nacional de Saúde ou a nível hospitalar, o que nos falta é esta integração da supply chain, ou seja, a tal visibilidade sobre quer o que nós temos dentro de portas, quer o que nós temos fora de portas no fornecedor. Essa foi uma dificuldade acrescida que veio e que nos motivou também a reforçar os nossos estoques internos. É a falta de visibilidade do que estava do outro lado. E, portanto, todo esse processo, passando a ser digital, passando a não ter que ser o serviço de aprisionamento, a fazer um planeamento diário, a ligar para todos os sítios e dizer onde é que estão as coisas, se eu puder consultar isso, se eu puder ter visibilidade sobre os processos, obviamente que será esse o caminho, aparentemente e na minha visão será esse o caminho. Outras situações também se viu aqui internamente e certamente noutros casos, promoveu-se bastante a desmaterialização de alguns documentos, ou seja, adaptaram-se circuitos para funcionarem de forma digital e eu acho que não voltarão certamente. Exatamente. Não voltarão certamente a voltar ao papel, ou será aquele caso, não o pontual se mandar por e-mail, ou o pontual ser o papel, em último recurso. E, portanto, eu acho que muitos dos processos foram aligeirados com a implementação digital. Okay. Acho que sim. Gostava agora de obrigado, Tiago, passar a palavra à Patrícia, por favor, em relação ao assunto. Sim, eu concordo com o que o Tiago acabou de referir, e sobretudo na apresentação do Adofarm com o Marcos Marques. Acho que foi muito interessante o percurso que estão a tentar, no fundo, impulsionar as farmácias, porque também são uma entidade da cadeia que tem alguma resistência aqui a abraçar estas novas tendências e, portanto, acho que tem aqui um projeto muito engraçado e iniciativas de louvar, e acho que de todo não é uma mudança que veio para colmatar este período, é uma mudança que vai ter mesmo que acontecer. Mais uma vez, falava há pouco o Helder sobre a Amazon, não será tão rápido que Portugal chegará aí, mas já há países que o fazem. E mais uma vez, não só nesta área, mas também em Portugal costumamos estar um bocadinho atrás e compete a cada um de nós, todos estes que estamos aqui nesta conferência, desafiar e no fundo picar para que estas mudanças aconteçam nos nossos diferentes fóruns, nas diferentes interações que temos com as entidades reguladoras, porque nesta nossa área têm um papel fundamental, não há nada que possamos mudar ou fazer sem o seu envolvimento e sem o seu endorsement. E, portanto, sim, garantidamente
a venda de medicamentos online vai ter que acontecer mais tarde ou mais cedo, e não só, é um bocadinho, para não ser depois da casa roubada, trancas à porta, na verdade esta não foi a primeira pandemia e não vai ser a última. E uma das coisas que falava há pouco, uma das soluções que já não me recordo qual era, não sei se foi da Módula, que falava sobre o tema do distanciamento social. De facto, se nós conseguirmos promover mais a venda online, garantidamente vamos conseguir que esse distanciamento aconteça sem grande esforço, porque as pessoas já vão começar a ficar mais habituadas, mais formatadas a realmente aceder àquilo que precisam, sem terem que ir ao sítio fisicamente. E Hélder, já agora, também uma última nota em relação a este assunto, e pronto, uma vez que a Dora já apareceu, é sinal que estamos mesmo no final. Eu vou ser muito breve. Também o meu contributo nisto seria muito aborrecido, porque a parte industrial da digitalização é sempre mais aborrecida. Mas o caminho que vamos seguir aqui, e estamos a seguir, é a indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial. Conceitos de machine learning, da business intelligence, que estamos a aproveitar, estamos a implementar, isto é, só para machine learning é, sei lá, uma máquina se avariar, quando chega um técnico de manutenção para reparar, a máquina já lhe diz o que tem. Diz, eu tenho a impressão que deve ter isto. Também, mais uma vez, é os ecossistemas da Amazon e da Google, e a Sofarimex está aí nesse sentido, e eu creio que esta indústria 4.0 é a digitalização do mundo industrial. Ok. Pronto, ficam então as opiniões. Esperemos realmente que a Europa, digamos assim, que mude um pouco a visão que tem e que consigamos trazer algum investimento, né? E Dora, obrigado a todos e passo então a palavra agora. Muito obrigada a todos. Já estamos a começar a entrar na hora de almoço de toda a gente, não é? Portanto, um agradecimento especial aos resistentes, e ainda são 160 os que estão online. Acho que ficou aqui bem claro durante esta manhã a importância de acelerar a mudança, de facto, neste setor, sendo que a visibilidade, a flexibilidade e a agilidade vão ser determinantes, e de preferência, e pegando ali naquilo que dizia agora ainda o Hélder, de mãos dadas com a tecnologia, não é? Forçosamente. Muito obrigada aos oradores, aos que estão a assistir em casa ou enfim, no trabalho. E volto só a dizer que esta é a primeira conferência de uma trilogia, e que, para os interessados, vem aí depois, a 23 de fevereiro, a Têxtil Logística, e no dia 9 de março, uma outra direcionada para o setor automotivo. No fundo, também 3 cadeias de abastecimento que têm estado, de facto, debaixo de alguma pressão ao longo deste último ano. Muito obrigada, espero poder ver-vos finalmente um dia destes, numa daquelas nossas conferências de que todos temos saudades, penso eu, mas pronto, por enquanto vamos lidando com aquilo que temos o melhor que podemos.